Síntese 5. O real conflito humano, ego vs eu. Guerra e Paz, inspirado no romance de Tolstói. Vamos falar sobre um tema muito importante. Se queremos construir um mundo bem melhor, precisamos buscar a verdade suprema e absoluta, a justiça, a liberdade e a paz. Nós aqui na Metacosmo sabemos que, para que essa fórmula inscrita na Grande Pirâmide do Egito se manifeste em plenitude, é preciso um catalisador, e esse catalisador é a coragem. A coragem de olhar para dentro, de reconhecer que ainda há verdades que não habitam em nós, que não acessamos, que talvez até tememos. Mas sem essa entrega sincera ao desconhecido, nada muda de fato. Este trabalho que ofertamos hoje foi inspirado no grande romancista russo Tolstói, autor de Guerra e Paz, uma das mais profundas meditações já escritas sobre a condição humana. Tolstói, nascido em 1828 na Rússia, foi um dos maiores escritores da história, e passou da nobreza ao ascetismo, da glória à simplicidade, buscando sempre a verdade como caminho. Se procurássemos apenas ser o que somos, sem nos forçar a parecer o que não somos, haveria menos guerra no mundo. Guerra e paz. Essa frase revela o cerne de nossa proposta. A guerra exterior é apenas o reflexo da guerra interior. O conflito entre o ego e o eu precisa ser reconhecido com humildade, não para nos culparmos, mas para finalmente encontrarmos a paz que nasce da verdade vivida. Para começarmos esta jornada, convido você a observar atentamente a imagem projetada na tela. Trata-se da célebre pintura Aristóteles contemplando o busto de Homero, realizada por Rembrandt van Rijn em 1653. Este mestre holandês, um dos maiores nomes do barroco europeu, captou neste quadro uma tensão silenciosa e profunda entre dois mundos. A obra está hoje exposta no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Na cena, Aristóteles aparece de pé, vestindo trajes pesados e nobres, repousando a mão sobre o busto de Homero, o poeta cego que simboliza a tradição oral, mítica e inspirada da Grécia arcaica. Em sua cintura, pende a corrente dourada recebida de Alexandre da Macedônia, seu discípulo e imperador. O olhar de Aristóteles está entre o respeito e o conflito, um momento suspenso no tempo em que o filósofo da lógica encara o poeta da alma. Aristóteles, nascido em 384 a.C. na Macedônia, foi o mentor de Alexandre, o Grande, que viria a conquistar quase todo o mundo conhecido. E é exatamente aqui que reside a força desta imagem para o tema que propomos hoje, o verdadeiro conflito humano, entre o ego e o eu. O ego é o conquistador, o que deseja controlar, expandir, dominar o mundo exterior. É Alexandre marchando com seus exércitos até os confins da Ásia, empunhando a espada que carrega o sonho da imortalidade pelo poder. Já o eu é o sábio silencioso, o que contempla, questiona, busca compreender o que há por trás das formas. É Aristóteles diante do busto de Homero, tocando com reverência a sabedoria ancestral que não se aprende nos tratados, mas se revela nas entrelinhas da alma. Essa pintura não é apenas uma homenagem à tradição, é um espelho do conflito interno que gera todos os conflitos externos. A corrente dourada em sua cintura simboliza o peso da glória, da vaidade, da ilusão de controle. O busto de Homero representa a entrega, o mistério, o invisível que não pode ser dominado. E o olhar de Aristóteles, preso entre esses dois polos, nos convida à mesma reflexão. O que em mim deseja dominar, e o que em mim deseja compreender? O verdadeiro campo de batalha não está nos mapas nem nas fronteiras, mas nesse ponto exato da consciência em que o ego tenta sufocar o eu. Alexandre venceu cidades, reis e impérios, mas não venceu a si mesmo. Aristóteles moldou a lógica do mundo, mas nesta pintura, percebe-se que ele também duvida. E é nesse instante de dúvida que nasce a possibilidade de paz. Quando o ego silencia e o eu começa a falar. Quando a mão repousa sobre o busto do invisível, e a corrente dourada já não pesa tanto. Hoje, diante desta imagem, voltamos a esse ponto suspenso. E talvez, se soubermos olhar com profundidade, possamos compreender que toda a guerra do mundo começa quando esquecemos quem somos. E que toda paz verdadeira nasce quando ousamos lembrar. Diante desse dilema entre conquista e contemplação, entre ego e eu, somos convidados a olhar mais fundo, como quem mergulha nas camadas de um iceberg. No topo, visível e iluminada, está a hilosfera, o plano mais denso da existência, onde a matéria se manifesta em formas e objetos. Abaixo dela, ainda acessível aos sentidos, vive a biosfera, o campo da vida orgânica, dos sistemas biológicos que sustentam o corpo. Mais profundo ainda, alcançamos a noosfera, onde se estruturam os campos mentais e os sistemas de conhecimento que organizam a percepção da realidade. Mas esse não é o fim da jornada.
Abaixo da superfície racional, em níveis ainda mais sutis e vibracionais, está a logosfera, o mundo das ideias eternas de Platão, acessado pelo inconsciente coletivo descrito por Carl Gustav Jung. Nesse campo, o pensamento não é construído, ele é revelado. O logos não é produto da mente, mas origem, raiz, vibração primeira. A logosfera nasce no silêncio do endocosmo, o universo interior onde o ser humano se encontra com o mistério, e se projeta em direção ao metacosmo, onde todas as consciências se entrelaçam na rede viva do todo. É nesse percurso que se realiza a transmutação do humano. Verbo, logos, se torna presença. É nesse campo que emerge o novo humano, o homo noético. O homo noético não é o resultado de uma mutação da biologia, mas de uma integração da essência. Ele é o ser que abandona o paradigma aristotélico da separação entre forma e sentido, entre corpo e espírito. E aqui nos lembramos de Tolstói, não apenas o escritor de Guerra e Paz, mas o homem que, ao final da vida, rompeu com a Igreja Ortodoxa Russa e com todos os sistemas que aprisionavam o espírito em dogmas, hierarquias e rituais vazios. Esse rompimento de Tolstói simboliza a ruptura com o pensamento aristotélico que separava matéria e espírito, visível e invisível, lógica e intuição. Tolstói compreendeu que nenhuma verdade pode ser imposta de fora para dentro. A verdadeira espiritualidade nasce no silêncio interior, onde o eu encontra o logos. Em sua obra e em sua vida, ele abandonou a glória literária e os privilégios da nobreza para viver com simplicidade e coerência. Sua revolta não foi contra Deus, mas contra a lógica de dominação que deformava a experiência divina. Ele escolheu o caminho da consciência viva, da liberdade interior, da ética do coração. Essa reflexão nos conduz à geonoética, tema que desenvolvemos aqui na Metacosmo, e que nos convida a reconhecer o planeta como expressão viva da consciência, onde as esferas visíveis e invisíveis se entrelaçam em um campo contínuo de evolução. A geonoética supera a divisão entre espírito e matéria, propondo um olhar unificado, onde cada átomo vibra sentido, e cada gesto é cósmico. Não estamos separados da Terra, somos Terra em processo de consciência. E é essa consciência que transforma o conflito ego versus eu em um caminho de integração e despertar. Esse novo ser compreende que o visível é apenas uma sombra daquilo que é eterno. Ele não rejeita a matéria, mas a ilumina com sentido. Ele não nega o corpo, mas o transforma em templo. Ele não destrói o ego, mas o purifica ao contato com o eu. E é nesse encontro que a paz se torna possível. Porque a guerra, agora, já não precisa ser vencida. Precisa ser compreendida. E quando compreendida, dissolve-se. Porque o homo noético não caminha mais com os olhos voltados para as glórias exteriores, nem se curva ao peso de correntes douradas, honrarias, ou conquistas impostas pelo pensamento dominante. Ele já não reverencia a razão como soberana, porque sabe que há algo mais profundo do que o raciocínio que separa, há uma sabedoria que une. E então, neste instante, o logo já não é conceito, é vibração. O eu desperto se expande em silêncio, e tudo o que antes parecia pesado, se desfaz. O ouro da corrente já não significa nada. Porque aquele que desceu ao fundo do iceberg já não precisa mais brilhar aos olhos do mundo. Ele brilha por dentro. Agora, aprofundemos. Nietzsche, nascido em 1844 na antiga Prússia, viu nesse conflito interno entre o ego e o eu a verdadeira tragédia da condição humana. Para ele, o ego era o produto da moral dos fracos, uma construção coletiva feita para conter a força criadora do indivíduo. O ego se alimenta de normas, de dogmas, de um ideal de bondade que nega os instintos e paralisa a vontade. Já o eu, em sua forma mais elevada, é o criador de novos valores, é aquele que ousa viver sem muletas, que rompe com o rebanho e assume o risco da liberdade. Nietzsche não propunha um retorno ao caos, mas uma superação consciente das formas herdadas, uma transvaloração da vida a partir do centro de si mesmo. Do outro lado do mapa, mas no mesmo século, Søren Kierkegaard, nascido em 1813 na Dinamarca, mergulhava nesse mesmo abismo, mas a partir da interioridade e da fé. Para ele, o ego é o estágio estético da existência, onde o ser humano vive para escapar da dor, buscando prazer, reconhecimento, máscaras sociais. O eu verdadeiro, no entanto, só emerge quando o indivíduo encara a angústia de ser livre e assume a responsabilidade pelo próprio existir. Kierkegaard chamava isso de salto da fé, não uma crença cega, mas um mergulho na autenticidade, um enfrentamento direto com o vazio e com a necessidade de sentido. Enquanto Nietzsche nos desafia a romper com tudo o que nos torna pequenos,
Kierkegaard nos convida a descer até o mais íntimo de nós mesmos para ali descobrir que a verdade não está no mundo, mas na relação entre o eu e o infinito. Ambos apontam que o ego é medo disfarçado de forma, é fuga organizada, é ilusão premiada. E que o eu só nasce quando temos coragem de perder tudo aquilo que não somos. É nesse ponto que o homo noético encontra sua missão. Ele integra a potência de Nietzsche e a profundidade de Kierkegaard. Ele não foge da angústia nem se prende às amarras. Ele enfrenta o conflito, atravessa a guerra, e, ao fazer isso, pacifica o mundo. Porque sabe que a paz fora só será possível quando a paz dentro for realidade. E essa realidade começa quando o eu finalmente se torna presença viva. Mas este conflito não está restrito ao interior do indivíduo. Ele reverbera em todas as camadas da humanidade. A guerra entre o ego e o eu acontece também na macroesfera, nas estruturas históricas, sociais e políticas que moldaram o mundo desde suas origens. Basta olhar para os últimos milênios para perceber que todo o processo de dominação, conquista e violência é a projeção externa do ego coletivo em desequilíbrio. Desde a travessia do povo hebreu para fora do Egito, onde a libertação espiritual ainda carregava as marcas da escravidão material, até as campanhas expansionistas de Alexandre Magno, discípulo de Aristóteles, que levou a ideia de poder aos confins do mundo conhecido, deixando um rastro de glória e ruína, vemos a repetição da mesma matriz, o ego humano projetado sobre povos e territórios. O Império Romano continuou esse ciclo, impondo sua ordem sobre corpos e consciências, proclamando civilização enquanto praticava extermínio. As guerras medievais, como a Guerra dos 100 Anos, mostraram que, mesmo sob o manto da fé, o ego nunca deixou o campo de batalha. A Revolução Francesa, com sua promessa de liberdade, fraternidade e igualdade, revelou no sangue o preço de se tentar matar o velho ego sem compreender o eu. As campanhas napoleônicas, nas quais viveu Tolstói, transformaram novamente a Europa em um tabuleiro de vaidades armadas. E o século XX não poupou nada: duas grandes guerras mundiais, a ameaça constante da Guerra Fria, o pavor atômico, a divisão de blocos ideológicos, tudo expressando a mesma ferida aberta, a separação entre matéria e espírito, entre poder e sentido. Entramos no século XXI com promessas de paz digital, mas logo as guerras se reinventaram. O Iraque ardeu, a Síria sangrou, o Egito tremeu com a primavera que não floresceu. Na África, as batalhas tribais continuam, alimentadas por ganância e esquecimento. E hoje, mais do que nunca, vemos o surgimento de novas narrativas que tentam justificar antigos padrões. As redes se inflamam, os governos se armam, as sociedades se dividem entre matéria e espírito, entre controle e liberdade, entre aquilo que parece e aquilo que é. Vivemos hoje dentro de uma mente coletiva agitada, onde o ego domina discursos, impérios e algoritmos. E é por isso que o chamado do homo noético é urgente. Precisamos sair da massa geopolítica do conflito e reencontrar a frequência da consciência. Não se trata de negar o mundo, mas de transfigurá-lo a partir de dentro. Porque toda guerra fora é apenas a expressão da guerra não resolvida entre o ego e o eu. E só quando o eu se levantar, sereno e firme, será possível começar a escrever a nova história. A história da paz real. A pequena esfera, neste contexto, é o núcleo imediato da experiência humana, a família. É nesse espaço íntimo, onde o ego e o eu se confrontam de forma silenciosa e cotidiana, que se forja o alicerce das grandes estruturas sociais e espirituais. A origem da família como a conhecemos remonta à era agrícola. Foi nesse período que o ser humano abandonou o nomadismo e fixou-se à terra, criando vínculos mais duradouros com o espaço, com a prole e com o outro. Surgem, assim, os primeiros moldes do lar, não apenas como abrigo físico, mas como campo de construção simbólica da identidade. Na lógica agrícola, a família era também uma unidade de produção. Marido, mulher e filhos cultivavam juntos, dividiam tarefas, compartilhavam o pão e o tempo. A identidade individual se entrelaçava à identidade coletiva. Não havia espaço para separação entre o que se é e o que se representa. O eu era dissolvido no pertencimento. No entanto, à medida que a civilização foi se complexificando, as pressões sociais, religiosas e econômicas transformaram esse espaço sagrado em palco de disputas silenciosas. Hoje, o que se vê é a fragmentação dessa pequena esfera. O divórcio banalizado, a maternidade independente que muitas vezes não nasce de um empoderamento consciente, mas de um desamparo emocional, e a paternidade ausente criam filhos órfãos de pais vivos, crianças que crescem sem referência interna, sem um eixo simbólico que fundamente a travessia do ego rumo ao eu.
A crise existencial da família se manifesta em suas múltiplas formas. As novas configurações familiares, que poderiam ser expressão de liberdade e afeto, tornam-se frequentemente respostas desesperadas à falência dos modelos tradicionais. A filosofia wokista, nascida de um suposto apelo à diversidade, muitas vezes inverte o eixo do sagrado. Em vez de unir, fragmenta. Em vez de integrar, confronta. Uma briga simbólica e às vezes literal, entre o homem e a mulher, entre o masculino e o feminino, como se a complementaridade fosse uma ameaça ao discurso da individualidade. Essa ideologia valoriza a homoafetividade não como expressão legítima de uma diversidade humana profunda, mas como ferramenta de confronto, como se amar alguém do mesmo sexo fosse um ato de resistência contra uma suposta opressão heterossexual. A heterossexualidade, que é a matriz biológica da vida e também pode ser a matriz do amor, da construção e da transcendência, é colocada em segundo plano, como se fosse símbolo de um passado a ser destruído. E assim, na pequena esfera, onde o ego deveria aprender o valor do eu, da entrega, do perdão, da escuta e da construção coletiva, instala-se o caos. Pais em guerra com seus próprios filhos. Cônjuges que não se escutam. Famílias que compartilham o mesmo teto, mas não os mesmos sonhos. E a humanidade, órfã de si mesma, caminha em círculos, esquecida de que é no altar da família que começa a revolução da consciência. O ego, alimentado por ideologias desconectadas da alma, busca apenas vencer, dominar, provar algo. O eu, sufocado, aguarda em silêncio o momento de se manifestar, talvez na dor, talvez na ausência, talvez no reencontro com o amor incondicional. Na espiral descendente que nos leva das grandes guerras da macroesfera às rupturas da pequena esfera familiar, chegamos agora à mais delicada de todas, a microesfera. É nela que o ser humano, despojado de todas as máscaras sociais, culturais e afetivas, encontra-se frente a frente com sua própria essência. A microesfera é o acesso ao mundo interior, a morada onde o ego e o eu travam a mais silenciosa e decisiva das batalhas. É o campo sutil onde não há aplausos, nem testemunhas, apenas o confronto íntimo entre o que se aparenta ser e o que se é em essência. Para compreender essa jornada interior, é necessário invocar a sabedoria de Roberto Assagioli, psiquiatra italiano nascido no fim do século XIX, que ousou ir além dos limites da psicanálise tradicional. Diferente de Freud, que mergulhava nas profundezas do inconsciente em busca dos traumas reprimidos, e de Jung, que explorava os arquétipos e o inconsciente coletivo, Assagioli propôs uma via ascendente, uma psicologia que não apenas cura feridas, mas conduz à síntese, à integração e ao sentido. Ele criou a psicosíntese, um sistema terapêutico que reconhece o ser humano como uma totalidade complexa, feita de vontade, amor, intelecto, sensibilidade, corpo, alma e espírito. Na visão de Assagioli, a verdadeira liberdade só é possível quando o indivíduo acessa seu mundo interior e encontra, dentro de si, o ponto de unificação entre os diversos fragmentos da psique. A psicosíntese não busca apenas libertar o homem de suas dores, mas conduzi-lo ao centro, ao eu superior, à parte mais nobre e luminosa de sua existência. Esse processo exige, antes de tudo, um reconhecimento do ego, não como inimigo, mas como instrumento. O ego, com suas limitações e suas defesas, é parte da estrutura psíquica, mas não pode ser confundido com a essência. No campo da microesfera, o ego resiste, tenta controlar, rotular, manter o indivíduo preso à segurança das máscaras. Já o eu profundo, silencioso e persistente, clama por sentido, por autenticidade, por transcendência. É nesse ponto que a obra de Assagioli se mostra vital. Ele propõe o uso da vontade como chave de acesso à liberdade interna. Não uma vontade egóica, voltada ao poder ou ao controle, mas uma vontade iluminada, que nasce do contato com o eu interior e se expressa em atos de amor, de criação e de serviço. Essa busca de sentido, tão ausente nas sociedades modernas, é o que pode resgatar o ser humano do vazio existencial que o consome. Quando se ignora a microesfera, quando se vive apenas na superfície das coisas, alimentando o ego com conquistas, títulos ou prazeres momentâneos, o ser se distancia cada vez mais de si mesmo. É nesse abismo que surgem as depressões sem causa aparente, as ansiedades paralisantes, os vícios, as compulsões, as fugas. A alma, esquecida, começa a gritar, e o corpo responde com sintomas. Mas quando o ser humano tem a coragem de descer ao seu próprio íntimo, de olhar suas sombras e de reconhecer sua luz, então algo novo começa a nascer. O ego, enfim, pode ser educado, pode tornar-se servo e não senhor. E o eu, antes silenciado, pode enfim conduzir a vida rumo à plenitude.
É nesse nível que a microesfera se revela não apenas como campo de batalha, mas como espaço sagrado de reconciliação. É nela que se inicia a verdadeira revolução, aquela que transforma o humano em divino, o caos em cosmos, o ego em consciência. Agora, convidamos todos a olharem para a tela, onde 3 gráficos se apresentam diante de nós. Na linha horizontal de cada gráfico, temos o plano material, aquele onde o ego se manifesta e constrói sua identidade a partir das experiências sensoriais, dos bens tangíveis, do tempo linear. Esta linha representa o caminho evolutivo do Homo sapiens, preso à lógica da matéria, da sobrevivência e do controle. Na linha vertical, temos o plano espiritual, onde o eu se manifesta como consciência profunda, como voz da alma, como conexão com o todo. Esta linha representa o caminho ascensional do homo noético, aquele que busca a transcendência, que compreende a existência como jornada de expansão da consciência e não apenas como acúmulo de experiências externas. A evolução horizontal é a da espécie. A evolução vertical é a da alma. Mas o verdadeiro caminho de superação da batalha entre ego e eu encontra-se no meio. É o caminho do centro, da tangente, onde as duas linhas se encontram, onde corpo, mente e espírito se alinham para formar o humano integral. Para compreendermos essa harmonia, é fundamental entender os 3 corpos que nos constituem. O corpo físico se manifesta inteiramente na linha horizontal. O corpo noético é aquele que se âncora na vertical. Mas o ponto mais sensível, mais revelador, é o corpo psíquico. Ele é a tangente, a interseção entre os 2 mundos, o campo da mente, das emoções e da consciência em transição. No segundo gráfico, visualizamos um ser fortemente preso à matéria. A linha horizontal apresenta um valor elevado, indicando forte envolvimento com as questões do ego. A linha vertical, por sua vez, encontra-se em nível baixo, indicando pouca conexão com a essência espiritual. É o humano comum, aquele que se define pelo que possui, pelo que aparenta, pelo que conquista no mundo externo. Já no terceiro gráfico, observamos um ser espiritualizado, como aqueles que marcaram a história com sua luz. A linha vertical apresenta um valor elevado. A horizontal, por sua vez, é sutil, quase silenciosa. É o caso de mestres como Pitágoras, Jesus, Buda e tantos outros. Nestes, o ego foi integrado, o corpo domado, a mente aquietada, e o eu profundo pode enfim governar a existência. Percebe-se, então, que à medida que a tangente se eleva, aproximamo-nos do homo noético, que vive no eterno agora, compreende a unidade de tudo e manifesta o amor incondicional. Quando a tangente se rebaixa, mergulhamos novamente no homo sapiens, dominado pelos instintos, pela competição e pelo medo. A triste constatação que emerge desse cenário é que os seres que vivem apenas na horizontal, dominados pelo ego, pela lógica da utilidade e da repetição, correm o risco de serem facilmente substituídos pela inteligência artificial. Sua função no mundo torna-se redundante, mecanizada, previsível. Já os seres que buscam a transcendência, que vivem na vertical e desenvolvem sua inteligência natural, estes serão os que herdarão a Terra. Porque não podem ser reproduzidos, nem programados, nem replicados. Porque vivem a partir do sentir, da criação, da compaixão e da consciência desperta. E é por isso que o centro é o caminho. É na tangente viva entre matéria e espírito que o humano se transforma em ser completo. E é desse ponto de equilíbrio que surgirá um novo mundo. Agora vamos estudar um pouco do Pentateuco, o conjunto que reúne os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses textos formam a base da tradição judaico-hebraica e estão na raiz da formação espiritual e moral da civilização ocidental. Mais do que registros históricos ou religiosos, o Pentateuco oferece uma narrativa simbólica e filosófica sobre a origem da vida, da humanidade, das leis e do vínculo entre o ser humano e o divino. Por isso, torna-se essencial para compreendermos a estrutura profunda do ser e a eterna batalha entre o ego e o eu. Nosso estudo se apoia especialmente na versão da Septuaginta, tradução realizada por volta de 285 a.C. por 72 sábios judeus em Alexandria, no Egito. Essa versão, feita diretamente do hebraico para o grego, preserva significados simbólicos e expressões originais que foram modificadas ou obscurecidas em versões posteriores. Em contraste, a Vulgata Latina, organizada por Jerônimo cerca do ano 382 d.C., apresenta uma interpretação já moldada pela teologia cristã romana, o que altera significativamente a leitura de muitas passagens fundamentais. No caso do Gênesis, temos uma narrativa alegórica e profundamente simbólica. Não se trata de uma descrição literal da criação,
mas de uma metáfora poderosa sobre o impacto do espiritual sobre o animal, ou seja, sobre o momento em que o sopro divino toca a carne e dá origem ao ser consciente. Conforme o gráfico mostrado anteriormente, a linha horizontal representa o plano material, o domínio da vida biológica e instintiva que chamamos de animal. Essa linha traduz a trajetória evolutiva da vida sobre a Terra, muito anterior ao surgimento da consciência individualizada. A linha vertical, por sua vez, simboliza o plano espiritual, o sopro dos Elohim, a dimensão da consciência superior que incide sobre o mundo da matéria. Quando essas duas linhas se cruzam, temos o ponto de origem do ser hominal, que nasce da fusão entre o instinto e o espírito. Esse ser carrega em si o conflito e a potência. Entre as duas linhas, traçamos uma tangente ascendente, representando o caminho do meio, o espaço onde o ego e o eu disputam a direção da vida. Antes de retomarmos a análise do espírito, é fundamental fixarmos o termo que guiará nossa reflexão a partir deste ponto: hominal. Escolhemos essa palavra porque ela carrega um sentido mais preciso e filosófico do que o termo humano, amplamente usado e muitas vezes esvaziado. O ser hominal é aquele que se constitui como síntese viva entre duas potências, o animal e o espiritual. Ele não é mais apenas instinto e sobrevivência, mas também ainda não é plenamente consciência e luz. Ele é caminho, processo, luta, tensão. É o ponto médio em que a linha horizontal da vida animal encontra a linha vertical do espírito, conforme o gráfico que apresentamos anteriormente. A condição hominal é essa travessia. É a oscilação constante entre os desejos da carne e os chamados da alma. É um ser em construção. E compreender esse ponto de equilíbrio, esse lugar onde se entrelaçam o ego e o eu, é essencial para decifrarmos não apenas o Gênesis, mas todos os livros sagrados que procuram expressar, em símbolos, a trajetória do espírito dentro da matéria. É por isso que não devemos restringir nosso olhar apenas ao Gênesis. É necessário ler também os Evangelhos, o Apocalipse, e cruzar essas leituras com os livros apócrifos que agora começamos a redescobrir. Escritos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, o Livro Secreto de João, Pistis Sophia, o Evangelho dos Egípcios e tantos outros que emergem das cavernas do silêncio histórico nos convidam a uma nova visão. Eles revelam nuances ocultas, personagens silenciados, sabedorias que não foram incluídas nos cânones oficiais, mas que ressoam com força no interior de quem busca compreender a verdade do ser. Esses textos nos mostram que a narrativa bíblica não se resume a dogmas e moralismos, mas é um mapa simbólico da consciência. E para decifrá-lo, é necessário compreender as palavras que usamos. A palavra espírito, por exemplo, não é propriamente uma palavra filosófica. O termo mais apropriado na filosofia grega seria logos, que significa razão em seu sentido mais elevado. No entanto, no Ocidente, confundimos razão com inteligência, criando um ruído profundo na linguagem e na compreensão. Essa confusão obscurece o discernimento essencial entre duas faculdades muito distintas. A inteligência, chamada nous em grego, é uma função do ego mental. Ela analisa, calcula, divide, conquista. A razão, por outro lado, é uma faculdade do eu espiritual. Ela une, compreende, intui, guia. Por isso, quando usamos o termo espírito neste contexto, devemos entendê-lo como logos, a razão superior, a centelha divina que habita em nós. Infelizmente, a linguagem moderna perdeu esse refinamento, e acabamos identificando a inteligência como se fosse o ápice da consciência, quando na verdade ela é muitas vezes o maior obstáculo ao espírito. É por isso que muitos dizem, com razão, que a inteligência tornou-se anticrística, pois se recusa a obedecer à luz da razão espiritual. O quarto evangelho, atribuído a João, inicia-se com uma declaração poderosa: no princípio era o Logos. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Esse Logos, que a Vulgata traduziu como verbo, é o Cristo. Ele não é apenas um mestre, mas a própria encarnação da razão espiritual, da ordem divina, da consciência suprema. E por isso, é necessário compreender essa distinção para que possamos penetrar não apenas no sentido do Gênesis, mas também nos mistérios do Apocalipse e das palavras de Cristo. Retornando ao gráfico já apresentado, observamos que a linha horizontal representa a vida animal. A vertical, a vida racional ou espiritual. Entre elas, diversas linhas oblíquas ascensionais se formam, representando os diversos graus do ser hominal. Essas linhas não pertencem inteiramente nem ao campo do espírito nem ao da matéria. São estados intermediários, e cada ângulo entre a horizontal e a vertical representa um estágio de consciência.
A primeira dessas linhas, com cerca de 10 graus, ainda está muito próxima do animal. Representa aquele ser que começou a se levantar, mas ainda carrega os vícios e os hábitos da horizontalidade. Depois, temos ângulos mais amplos, de 20, 30 e 45 graus, este último sendo o ponto médio entre a base e o cume, onde o ego e o eu travam um combate mais intenso. Por fim, no ápice, encontramos o ângulo reto, 90 graus, onde o ser se alinha perfeitamente com o espírito. É nesse ponto que o hominal transcende sua condição e torna-se verdadeiramente noético. Essa progressão em graus não é apenas uma figura geométrica. É uma representação simbólica da nossa própria jornada interior. A cada escolha, a cada pensamento, a cada gesto, nos elevamos ou nos rebaixamos. Nos aproximamos da razão divina ou nos afundamos nos impulsos do ego. E é essa consciência do grau em que estamos que pode nos devolver o livre-arbítrio verdadeiro, aquele que escolhe o eu sobre o ego, o logo sobre o nós, a luz sobre a sombra. Mas comece agora a perceber que, quando você está preso ao karma do passado e ao dharma do futuro, essa tangente se desequilibra. Quanto mais culpa, apego e medo você carrega, mais próximo do mundo animal você permanece. Por outro lado, quanto mais você cultiva o desapego, a compreensão da vida eterna e o amor incondicional, mais próximo da transcendência você se torna. Aqui, começamos a entender como o merecimento de que tanto falamos está ligado diretamente ao corpo psíquico. E é nesse corpo que se armazenam as memórias emocionais mais profundas. Muitas vezes, os traumas da infância influenciam diretamente essa linha. Traumas como abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça mantêm o ser preso a vibrações mais baixas, distantes da luz. E é por aí que começamos a compreender a crise e o conflito de guerra e paz que marcam a juventude e os adultos da atual humanidade. Porque a tangente do hominal está desequilibrada. Porque o ego ferido grita mais alto do que o eu silenciado. E só quando compreendermos o mapa simbólico da alma, poderemos curar essa inclinação e fazer do nosso ser uma ponte viva entre a terra e o céu. Agora retomamos a história do Gênesis. Conforme vimos no gráfico anterior, temos a linha horizontal representando a continuidade da vida animal, enquanto a linha vertical representa a irrupção do espírito, do logos, do valor. O Apocalipse, em sua linguagem simbólica, confirma essa estrutura ao pressupor que o nosso corpo vem do animal, mas o nosso espírito não. Aqui, fazemos uma distinção fundamental. A matéria se organiza a partir da biologia, mas a consciência vem do alto. Não é produto da carne, é manifestação do infinito. Nesse ponto, é essencial lembrar das palavras de Teilhard de Chardin, teólogo, paleontólogo e místico francês, que buscou integrar ciência e espiritualidade. Ele dizia que aqui, no ponto de encontro entre a linha horizontal e a vertical, há uma descontinuidade da vida sobre a continuidade da vida. Ou seja, na evolução da matéria há um fluxo ininterrupto, mas no surgimento da consciência há um salto, uma ruptura, uma nova ordem. É nesse ponto que ocorre o nascimento do ser hominal. O corpo vem do animal, mas o espírito é soprado do alto. É essa descontinuidade que inaugura a existência humana como campo de batalha entre o ego e o eu. Em contraste, Charles Darwin, naturalista britânico e principal formulador da teoria da seleção natural, propôs uma visão materialista da vida, segundo a qual tudo deriva da adaptação biológica. Essa visão, profundamente influente no pensamento ocidental moderno, moldou uma cultura onde o espírito foi relegado à fantasia e a consciência reduzida à função cerebral. Mas aqui precisamos fazer um corte. A lógica de Darwin, quando aplicada à estrutura material, pode até ser válida. Porém, estendê-la ao espírito é um erro grave, tanto filosófico quanto lógico. O mais não pode ser derivado do menos. Um nível superior de consciência não nasce, nem em potência, de um nível inferior. Nenhum livro inspirado, seja canônico ou não, atribui ao animal a origem do espírito. Todos são unânimes em afirmar que o espírito é sopro divino. Essa confusão moderna, herdada de um materialismo reducionista, tenta forçar a ideia de que o homem estava latente no animal, e que a evolução o despertou. Mas essa hipótese é uma camuflagem conceitual. Ela não resiste à razão. Não há como o mais complexo estar contido no mais simples. A matemática não permite que o maior seja derivado do menor. Só o contrário é possível. Como disse Albert Einstein, do mundo dos fatos nada nos pode conduzir ao mundo dos valores. Os fatos pertencem ao domínio da horizontalidade, da experiência sensorial, da matéria. Os valores, por outro lado, pertencem ao eixo vertical,
aquilo que é eterno, invisível, essencial. O espírito é um valor, não um fato. A origem do ser não está nas evidências empíricas da carne, mas no sopro invisível do Logos. E é essa compreensão que nos permite decifrar o que está verdadeiramente em jogo no Gênesis, nos Evangelhos, no Apocalipse e em outros textos sagrados e inspirados. Em relação ao Apocalipse, é importante esclarecer nossa visão, que não é escatológica. Não o lemos como muitos o interpretam, principalmente setores religiosos ou interesses comerciais que utilizam a ideia do fim do mundo para incutir medo ou alimentar expectativas sensacionalistas. O Apocalipse, em sua origem, não anuncia destruição, mas revelação. A palavra grega apocalipse significa desvelar, retirar o véu. É o momento da verdade sendo exposta, das estruturas internas da alma se revelando. É uma travessia de consciência, não uma catástrofe. É o fim do velho homem, não do mundo. É o colapso do ego, não do planeta. A linguagem é simbólica e profundamente iniciática. O céu e a terra que se abrem são paisagens internas. O juízo é uma confrontação com a própria verdade. Comece agora a perceber que, quando você está preso ao karma do passado e ao dharma do futuro, essa tangente entre o mundo animal e o mundo espiritual se desequilibra. Quanto mais sua psique se âncora em remorso, controle ou expectativa, mais inclinada à horizontalidade se torna sua consciência. Isso afasta o eixo do hominal do seu centro. Em contrapartida, quanto mais clareza você tiver sobre a vida eterna e quanto mais profundo for seu exercício de amor incondicional, mais você se alinha com a vertical. É nesse ponto que começa a compreensão do merecimento, não como julgamento externo, mas como sintonia vibracional do seu corpo psíquico. Esse corpo, sensível às camadas mais sutis da experiência humana, registra tensões antigas que afetam diretamente essa tangente. Por isso, compreender a geometria da consciência é reconhecer que o equilíbrio entre as duas linhas não é estático, mas dinâmico. Cada pensamento, cada emoção, cada memória, desloca o ponto da sua própria ascensão. E é nesse campo, onde espírito e animalidade se encontram, que o ser hominal pode finalmente despertar para sua verdadeira natureza. Agora aqui há uma combinação entre o animal e o espiritual. Esta linha oblíqua, ascendente, representa exatamente essa fusão. Ela não é nem vertical, nem horizontal, mas um caminho intermediário, uma ascensão a partir da base animal em direção à consciência espiritual. Quando os Elohim criaram o homem, ao insuflarem o sopro do espírito naquele ser já existente, não estavam animando um pedaço inerte de barro, como muitos interpretam literalmente. O ser que recebeu o espírito era vivo, era animal, era corpo em funcionamento. A própria estrutura do nosso corpo comprova essa continuidade com os outros seres da natureza. Não somos feitos de barro inerte, somos feitos da mesma carne que vibra nos outros animais. Temos coração, rins, estômago, olhos, órgãos que espelham a estrutura biológica da vida terrena. A infusão do espírito se dá sobre essa base viva, não sobre um molde de argila. O Gênesis, lido de forma simbólica, deixa isso implícito. Já o Apocalipse, em sua linguagem também metafórica, afirma com mais clareza que o corpo é animal, mas o espírito não. Somos, portanto, uma síntese. Continuamos sendo animais na carne, mas espiritualmente somos chamados a algo maior. E é nesse chamado que começa a responsabilidade. Os Elohim, ao introduzirem o elemento espiritual nesse ser, deixaram claro que ele não deveria mais viver apenas como um animal. Ele havia se tornado um ser hominal. Ainda rudimentar, ainda preso a muitos instintos, mas com potencial para a consciência. A ordem dada aos primeiros homens, portanto, não foi uma proibição arbitrária, mas uma orientação iniciática. Não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore representa a reprodução puramente animal, movida exclusivamente pela libido, pelo prazer instintivo. Já havíamos compreendido, em estudos anteriores, que essa árvore simboliza o uso da sexualidade sem consciência, a perpetuação da vida apenas pelo impulso do desejo. Como o ser hominal não era mais um animal completo, ainda que parcialmente fosse, não deveria continuar a viver nem a se reproduzir com a mesma lógica que os outros seres da natureza. A ordem era clara: vivei e reproduzi-vos como seres humanos. A reprodução física, por meio do corpo masculino e do corpo feminino, não estava proibida. Ela ainda era o único meio possível. Mas o que se exigia era uma mudança de motivação. O ato de gerar vida não deveria mais ser impulsionado apenas pela libido, pela busca cega do prazer, mas por um impulso consciente,
por uma entrega que envolvesse sentimento, escolha, propósito. No latim, libido quer dizer desejo, prazer. É essa força que move o animal a se reproduzir. Se o prazer não estivesse associado à fecundação, a vida provavelmente teria cessado. O animal é empurrado pelo instinto. Ele não sabe o que faz, apenas sente a urgência do desejo e segue. Mas o ser hominal, ao receber o espírito, foi convocado a transcender esse impulso. Continuaria a se reproduzir corporalmente, sim, mas deveria compreender a sacralidade do ato. O corpo já não era apenas carne, era templo. O prazer já não era apenas descarga, era expressão da presença divina. A união sexual já não deveria ser mero encontro de corpos, mas celebração de consciências. É esse ponto que marca o início da queda. Quando o homem e a mulher, mesmo com o espírito infundido, escolhem se reproduzir movidos apenas pelo prazer instintivo, retornam simbolicamente ao nível animal. Não por ignorância, mas por escolha. E é essa escolha que ativa a consequência simbólica da expulsão do paraíso, não como punição, mas como reflexo natural de um ato desconectado da nova consciência que lhes havia sido oferecida. A sexualidade, portanto, torna-se a chave da elevação ou da queda. E essa chave continua em nossas mãos. Agora entra um novo fator que o animal não conhece: o amor. Essa força, tão confundida com a libido por grande parte da literatura e do cinema, é na verdade a marca da consciência superior. Muitos romancistas, mesmo os bem-intencionados, confundiram o impulso sexual com o amor verdadeiro. Autores como D.H. Lawrence, Gustave Flaubert, Émile Zola ou até mesmo os mais contemporâneos como Paulo Coelho e Nicholas Sparks, apesar de trazerem temas de paixão e entrega, muitas vezes descrevem encontros carnais como se fossem encontros espirituais. No entanto, quando um homem e uma mulher se atraem, em 99% dos casos o que os une é o desejo instintivo, não o amor. Esse equívoco se espalhou, e as narrativas populares passaram a glorificar acasalamentos como se fossem casamentos da alma. O acasalamento é guiado pelo desejo, pela libido, por um impulso que visa a descarga e a fecundação. Já o casamento verdadeiro, como ideal superior, deveria nascer do amor. E esse amor não é apenas um sentimento. Ele é a própria quintessência da vida, aquilo que os alquimistas chamavam de quintessência, a substância invisível que une os elementos e os transforma. O amor, nesse sentido, não é apenas superior à libido. Ele é o fogo que transmuta a matéria bruta em consciência desperta. Por isso os Elohim, ao infundirem o espírito no ser hominal, estabelecem um novo princípio: reproduzivos, sim, mas não como os animais. A partir de agora, reproduzivos por amor. A libido é representada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto o amor é representado pela árvore da vida. A primeira, ligada ao nascimento e à morte, mostra que toda relação baseada apenas na carne é transitória. A segunda aponta para a possibilidade de transcendência, de uma união que gera mais do que corpos, que gera consciência, permanência e luz. Nos textos bíblicos, a palavra conhecer possui um sentido profundo. Adão conheceu Eva, e ela concebeu. Maria diz ao anjo que não conhece homem algum, expressando que nunca teve relação sexual. Conhecer, portanto, é a palavra simbólica para a união física. A árvore do conhecimento do bem e do mal, então, representa essa sexualidade que gera o bem do nascimento e o mal da finitude. A união baseada apenas na libido gera filhos que morrem. A união feita por amor, segundo Gênesis, abre a possibilidade da imortalidade. Pode parecer estranho, mas essa é a chave simbólica do texto sagrado. Se vos unirdes não por impulso, mas por amor, procriareis corpos imortais. Não se trata de uma realização imediata, nem de uma regra biológica, mas de uma possibilidade latente na estrutura profunda do ser hominal. Um futuro possível para aqueles que aprenderem a amar de verdade, que fizerem da união física um ato de alma. Esse processo não é instantâneo. Hoje talvez tenhamos 50% de amor e 50% de libido. Já é um avanço. À medida que essa linha caminha em direção à vertical, podemos imaginar 80% de amor e apenas 10% de libido. Os gráficos anteriores ilustram esse movimento da consciência. Cada grau representa um passo entre a sexualidade instintiva e a sexualidade sagrada. E é aí que entra o verdadeiro conflito entre o ego e o eu. O ego está preso ao desejo, ao prazer, ao instinto. O eu anseia pela comunhão, pela totalidade, pela criação elevada. Freud, ao observar os impulsos inconscientes e as pressões do superego, tocou esse embate,
ainda que com as ferramentas da psicanálise material. Percebeu que algo dentro de nós deseja transgredir, enquanto outra parte quer sublimar. Mas aqui compreendemos que esse conflito é mais do que psíquico. Ele é espiritual. É a batalha entre o animal e o divino dentro do ser. À medida que o amor substitui a libido como motivação central da união, o ser hominal se aproxima de seu propósito mais alto. Ainda estamos em corpos, ainda reproduzimos por vias físicas, mas a consciência que move nossos atos já pode ser outra. Não apenas filhos nascem desses encontros. Consciências podem nascer. Almas podem se encontrar. E quem sabe, um dia, corpos imortais. Isto é o que está no Gênesis. Não comais daqui por diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é como os animais. Comei da árvore da vida. A árvore da vida é a vertical, é o amor, é a quintessência. A Bíblia é clara ao apresentar os dois caminhos e suas consequências. Ela mostra casos de filhos gerados por libido e também filhos gerados por amor. A primeira união carnal descrita entre Adão e Eva, segundo o próprio texto, acontece por sugestão da serpente, símbolo da inteligência inferior, e resulta em um encontro horizontal, sem transcendência. O fruto proibido é, nesse contexto, a união sexual movida unicamente pela carne. E o que nasce dessa união? Caim. O primeiro ser nascido da humanidade, segundo Gênesis, é também o primeiro homicida. Ele mata seu irmão por inveja, não por necessidade, não por sobrevivência, mas por vaidade ferida. Um gesto de puro ego. Ao perder esse conhecimento fundamental, a humanidade mergulha num estado de repetição da tragédia de Caim. A história se perpetua. Quando o sexo se separa do amor, quando o prazer é buscado sem consciência, o resultado inevitável é a violência. Basta observar as grandes cidades, onde a libido sem sentido se manifesta em agressões, feminicídios, crimes passionais, violências domésticas e solidão. O mesmo espírito de Caim paira sobre o mundo moderno, agora armado com tecnologia, mas igualmente perdido. As guerras que assolam países inteiros, os conflitos étnicos, religiosos, econômicos, tudo isso é apenas a repetição de um mesmo erro: o ser humano desconectado da árvore da vida, governado pelo ego e pela sombra. O relato bíblico segue, e com o passar dos séculos, Adão e Eva, já amadurecidos, geram Sete. E então, depois de Sete, nasce Enos. É dito que Enos foi o primeiro a invocar o nome de Deus. O que isso nos mostra? Que ao se afastarem da libido e se aproximarem do amor, começaram a nascer filhos espirituais. Não mais frutos do impulso, mas frutos da consciência. O mesmo se dá com Abraão e Sara, que só geram Isaque quando já não estavam mais dominados pela força instintiva. Isaque nasce da ternura, do sorriso, da entrega consciente. É a representação do filho do amor, não da carne. É a partir desse entendimento que podemos olhar para a atualidade com clareza. A sociedade moderna, afastada da árvore da vida e enraizada na árvore da libido, está mergulhada num caos sexual disfarçado de liberdade. Nunca houve tanta liberdade para se unir e ao mesmo tempo tanta solidão. Visitem as baladas, os bares noturnos, os aplicativos de encontros. Homens e mulheres entre 25 e 50 anos, heterossexuais e homoafetivos, buscam. E não encontram. Não há mais centro. Não há mais eixo. O sexo tornou-se produto. O erotismo virou vício. A pornografia se infiltrou em todas as telas. O corpo virou moeda. E o amor foi relegado ao plano do ridículo. Jovens que nem sabem o que sentem, adultos que já desistiram de sentir. Relações descartáveis, afetos líquidos, corpos sem alma. Isso cria uma sociedade profundamente desestruturada, onde o ego reina absoluto e o eu é silenciado. A maior batalha da humanidade já não está nas guerras políticas ou nas ideologias. Ela está nas camas vazias de sentido, nos corpos que se tocam sem alma, nas relações que duram uma noite e deixam um buraco de meses. Esta é a guerra e paz de que falava Tolstói. Não a guerra entre nações, mas a guerra interior, entre o que se deseja e o que se precisa, entre o impulso e o sentido, entre o ego que se satisfaz e o eu que anseia. Para Tolstói, a verdadeira paz só seria possível quando o homem compreendesse a força do amor como lei maior da existência. E isso não se faz com armas, nem com leis. Isso se faz com consciência. Isso se faz voltando à árvore da vida. Antes mesmo de falarmos dos seres que transmutaram seus corpos físicos em corpos astrais, como Enoque, Elias, Moisés e o próprio Jesus,
É necessário compreender a diferença fundamental entre os que foram concebidos com mais amor e menos libido e aqueles cuja concepção transcende completamente o plano carnal. Isaac e João Batista representam a primeira categoria. São seres que, embora concebidos fisicamente, nasceram de uniões onde o amor predominava sobre o desejo. Isaac, filho de Abraão e Sara, veio ao mundo quando seus pais já estavam em idade avançada, quando a libido já havia cedido lugar à ternura e ao afeto profundo. Isaac, cujo nome significa sorriso, foi o fruto de um amor amadurecido, de um pacto espiritual entre homem e mulher. João Batista, da mesma forma, nasceu quando Zacarias e Elizabeth já não esperavam filhos. A idade avançada dos dois sugere que sua união era marcada pela intimidade da alma e não mais pelos impulsos do corpo. João é fruto de uma concepção onde o amor já havia vencido o instinto. Jesus reconhece sua grandeza ao chamá-lo de o maior entre os nascidos de mulher. Isso indica que há, sim, uma diferença vibracional entre aqueles que são gerados pela carne e aqueles que são gerados pelo espírito dentro da carne. Mas há uma segunda categoria de seres que vai além. Seres como Enoque, Elias, Moisés e o próprio Jesus não apenas viveram vidas de profunda espiritualidade, mas também realizaram a transmutação da matéria. Eles não morreram como os outros. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. Elias foi arrebatado por uma carruagem de fogo. Moisés teve seu corpo ocultado, e mais tarde reaparece em corpo de luz no episódio da Transfiguração. E Jesus, depois da crucificação, ressuscita em um corpo de glória. Esses corpos não são carnais. São corpos astrais, feitos de energia sutil, veículos vibracionais moldados pela consciência elevada. Esses seres não foram apenas concebidos com mais amor. Eles foram moldados por uma matriz espiritual, atravessaram os limites da carne e fizeram do corpo um instrumento da alma. Essa transfiguração, essa passagem do corpo denso para o corpo de luz, é o ápice da jornada hominal. É o destino de todos aqueles que caminham pela árvore da vida. O corpo astral não envelhece, não se decompõe, não pertence ao tempo. Ele vibra, ele responde à consciência, ele expressa o eu em estado puro. E aqui entramos numa experiência real que revela a sensibilidade do mundo sutil à vibração da mente. O pesquisador japonês Masaru Emoto realizou uma série de experimentos com moléculas de água, expondo-as a palavras, pensamentos, sons e intenções. Quando a água era exposta a palavras de amor, gratidão, harmonia, formavam-se cristais simétricos, belos, perfeitos. Quando a água era exposta a palavras de ódio, raiva ou destruição, os cristais formados eram disformes, quebradiços, fragmentados. Ora, se a água, elemento líquido, responde à vibração do pensamento, o que dizer de nossos corpos, compostos em mais de 70% de água? Essa experiência revela que o corpo físico é profundamente sensível ao campo mental e emocional. E mais ainda ao campo espiritual. O corpo astral, que vibra em outra frequência, pode, sim, influenciar os líquidos, os tecidos, os órgãos. Quando um ser domina seu campo bioplasmático, ou seja, o seu campo de energia vital, ele é capaz de reorganizar não apenas a estrutura de seu próprio corpo, mas também a realidade à sua volta. O domínio do eu sobre o ego é o que permite esse alinhamento. Quanto menos ego, mais presença do eu. Quanto menor a interferência do desejo, do medo, da vaidade, mais puro o canal por onde o eu pode fluir. E é por isso que a árvore da vida continua nos chamando. Não como um símbolo religioso, mas como um modelo vibracional. Quando você vive pelo ego, você cristaliza, adensa, desorganiza. Quando vive pelo eu, você ordena, sutiliza, transforma. A alquimia não é mito. A espiritualização da matéria é real. E ela começa pelo pensamento, atravessa o sentimento, organiza o corpo e se expressa no campo bioplasmático. O corpo astral não é uma promessa distante. É uma realidade possível. Uma consequência natural do amor como quintessência e da consciência como caminho. Hoje em dia, a ciência aboliu a palavra astral e a substituiu por bioplásmico. O corpo bioplásmico é o campo energético sutil que sustenta o corpo físico, embora não seja visível aos olhos comuns. Contudo, com a ajuda de tecnologias como a fotografia Kirlian, já se pode registrar traços desse corpo sutil em imagens luminosas que revelam a energia irradiada pelos seres vivos. O termo astral, que deriva de astro, significa literalmente aquilo que sustenta os astros no espaço, ou seja, energia em sua forma mais pura e luminosa. Quando alguém consegue transformar seu corpo físico em corpo bioplásmico ou astral,
está realizando um processo de imortalização da matéria pela consciência. O Gênesis insinua que isso é possível a toda a humanidade. Mas, até agora, são apenas raríssimas exceções. Alguns seres conseguiram espiritualizar sua carne até o ponto de não mais se submeterem às leis da morte. Entretanto, a maior parte da humanidade ainda se encontra dependente da dualidade, vivendo entre os polos da matéria e do espírito, entre libido e o amor, entre o ego e o eu. E é nesse campo intermediário que o caminho da evolução consciente se apresenta. A humanidade ainda precisa da dualidade. Ela precisa do contraste, do atrito, da oscilação, porque é nesse movimento entre os opostos que se dá a aprendizagem profunda. Essa dualidade está bem expressa no sétimo princípio hermético, o princípio do gênero. Tudo na criação contém em si os dois polos, o ativo e o receptivo, o masculino e o feminino, a emissão e a recepção. Esse princípio governa a manifestação, e só pela união consciente desses polos é que se dá o verdadeiro nascimento interior. Mas nas escolas iniciáticas, oculto dos olhos profanos, existe um oitavo princípio hermético, não revelado no Caibalion, mas presente em tradições como o hermetismo esotérico, a alquimia verdadeira e os círculos iniciáticos mais profundos. Este princípio é o generativo. Ele rege a fecundação não apenas do corpo físico, mas do corpo de luz. É o princípio que torna possível a concepção bioplasmática, a geração de vida vibracionalmente elevada por meio da união do amor e da consciência. É ele o G oculto no centro do compasso e do esquadro maçônico. Representa o verbo criador em sua forma mais pura. Representa a possibilidade do ser se tornar co-criador, não por meios carnais, mas pela frequência da alma. Esse princípio começa a se manifestar quando o corpo vibra em altíssimo grau. E essa vibração não é metafórica. É mensurável. A doutora Candace Pert, neurocientista e biofísica, demonstrou em suas pesquisas sobre peptídeos e receptores celulares que o corpo vibra conforme o campo emocional. Emoções como medo, vergonha, egoísmo e inveja geram vibrações densas e lentas. Afetam diretamente o campo celular, prejudicando até mesmo o sistema imunológico. Já emoções como generosidade, compaixão, gratidão e, sobretudo, o amor incondicional, elevam a vibração do corpo como um todo, ativando regiões sutis do campo bioplásmico. Essa diferença vibracional foi sistematizada em tabelas por pesquisadores como David Hua Hawkins, que organizou uma escala de consciência onde os sentimentos mais baixos, como culpa, apatia e medo, vibram abaixo de 100 Hz, enquanto os mais elevados, como paz, iluminação e amor incondicional, vibram acima de 500 Hz, chegando até o limiar da autorrealização com valores próximos de 1000. Quando alguém vibra com ódio, o corpo inteiro vibra baixo. Quando vibra com humildade, perdão e desapego, a vibração se aproxima do plano espiritual. O amor incondicional é a maior vibração conhecida. E é por isso que ele está diretamente ligado ao princípio da vida eterna. Quando o ser se desapega da matéria, do controle, da posse e da ilusão da morte, ele entra no campo do eterno. Ele vibra tão profundamente, com tamanha pureza, que sua frequência começa a afetar o campo ao redor. O medo desaparece. A fragmentação se dissolve. E o corpo se alinha ao eixo vertical da árvore da vida. Neste ponto, o oitavo princípio hermético se cumpre. O ser se torna gerador de luz, fecundador do invisível, capaz de conceber formas, ideias e até corpos, não pela carne, mas pela vibração. Esse processo não é utópico. É latente. Está em todos nós. Mas para que ele se manifeste, é necessário que o ego ceda espaço ao eu. Quanto menos ego, mais presença do eu. Quanto mais você vibra no amor, mais você se torna veículo da criação sagrada. E então a fecundação bioplasmática deixa de ser símbolo e passa a ser realidade. Uma nova humanidade começa a nascer. Não pelos impulsos da carne, mas pelo fogo do espírito. Não pela repetição, mas pela geração consciente. É para isso que viemos. É isso que está no princípio e no fim. A árvore da vida espera. E a oitava lei está viva. Crescei, e depois, multiplicai-vos. Nós lemos isto há 2000 anos. E nós sempre pensamos que se trata de crescimento físico. Não se trata absolutamente de um crescimento físico. Trata-se deste crescimento, isto se chama crescer. Crescei na vossa hominalidade, na vossa evolução humana. Crescei, aumentai o vosso potencial humano, e depois multiplicai-vos. Aqui, crescimento já é de 10. Aqui o crescimento talvez seja de 30.
Se alguém crescesse até 90, isto seria um crescimento total. Mas a ordem dos Elohim é: não fiqueis no plano horizontal do animal em que estais. Crescei. E quando tiverdes crescido bastante, então multiplicai-vos. Esta ordem não foi dada àquele casal. Isto foi dado à humanidade. Mas é claro, os Elohim não queriam que apenas Adão e Eva vivessem milhares e milhares de anos. A ordem não foi dada a eles. A ordem é dada à humanidade do futuro. A humanidade do futuro cresce, passa por uma evolução espiritual e durante todo este período, mesmo sem chegar ao fim, crescei e multiplicai-vos, e vereis que na medida do vosso crescimento espiritual, melhorará o vosso corpo. Porque o nosso corpo está cheio de taras. Doenças não fazem parte do corpo. A doença não tem nada que ver com a espiritualidade. A doença existe porque nós ainda estamos na materialidade. A matéria produz a doença. O espírito não está doente. Então, doenças não deviam afetar o nosso corpo. Uma morte compulsória não devia afetar o nosso corpo. Se nós estivéssemos na hominalidade completa, nós não teríamos doença nenhuma. Nunca existiria doença na nossa vida. Não precisávamos de farmácia, drogarias e médicos, nada disto. Nós nasceríamos em perfeita saúde. Viveríamos em perfeita saúde e morreríamos, se quiséssemos, para dentro do mundo astral. Porque morrer não seria dissolver o corpo material, como sempre acontece. Morrer seria transformar o seu corpo material num corpo astral, como aconteceu com Enoque, com Elias, com Moisés no alto do Monte Nebo. E como em nossos dias está acontecendo na Índia, com Babaji e outros grandes yogis do Oriente. Está acontecendo provavelmente, como já disse, com o Conde de Saint-Germain. Todos sabem que o Conde de Saint-Germain viveu no tempo da Revolução Francesa, há quase 200 anos, nas cortes da França, e nunca morreu até hoje. Ninguém sabe da morte de Saint-Germain. Ele aparecia sempre nas cortes dos reis e das rainhas da França, no tempo mais horrível da França, quando a Revolução arrasou tudo. Matou reis, guilhotinou rainhas, Maria Antonieta e outros. Saint-Germain conhecia. Ele sempre prevenia. Cuidado, o povo está revoltado contra as tiranias da realeza, vai acabar com todos os reis e rainhas. Saint-Germain sabia disso, ele era um vidente. E não foi atendido. Aparecia sempre de novo. Ora na França, ora na Tchecoslováquia, ora na Alemanha, na Inglaterra também apareceu. Pela última vez, segundo registros do século passado, Saint-Germain teria aparecido em 1825, depois de Napoleão Bonaparte. Despediu-se dos amigos da Europa e disse: eu vou para o Oriente, vou para o Himalaia, mas voltarei para o Ocidente quando a cristandade do Ocidente estiver nos seus piores dias. E esses dias chegaram. Já estamos vivendo a maior crise da cristandade, não apenas institucional, mas moral, espiritual, vibracional. Os valores desintegraram-se, as verdades sagradas foram esquecidas, o espírito foi substituído por dogmas vazios e sistemas de controle. E Saint-Germain já voltou. Ele caminha entre nós, atuando de maneira silenciosa e precisa, guiando consciências, despertando sementes, reorganizando o campo da terra para a nova etapa que se aproxima. Seu retorno não é visível aos olhos materiais, mas sensível àqueles que vibram no eixo da verdade. Ele já está aqui, e sua presença marca o cumprimento da promessa e o início da regeneração. Tive acesso a essas ideias também através do contato com Grigori Grabovoi, na Ucrânia, que fundou o Instituto da Vida Eterna com o propósito de desenvolver tecnologias para a regeneração do corpo e imortalidade consciente. Quando estive em Portugal, participei de reuniões com representantes de seu instituto para elaborarmos projetos conjuntos. Também tive encontros diretos com ele pelo antigo Skype, e juntos planejávamos ações integradas nessa linha vibracional e científica. Infelizmente, com o início da guerra na Ucrânia, essa conexão foi interrompida. Mas a semente permanece viva. Grabovoi acreditava que o corpo humano, estruturado em informação e consciência, podia ser reorganizado de dentro para fora. Não pela química, mas pela vibração. E essa é a mesma direção apontada pelo Gênesis, pelos grandes mestres do passado e por aqueles que ainda caminham entre nós, ocultos, silenciosos e imortais. O corpo de Jesus também era imortal, nós sabemos disto. Eles o queriam matar tantas vezes e o mestre sempre dizia: ainda não chegou o meu tempo, ainda não chegou o tempo de eu morrer. Se nós pudéssemos dizer isto seria bom. Ainda não chegou meu tempo. E no fim do 33º ano ele disse: agora chegou o meu tempo,
eu vou a Jerusalém e vou ser morto. Os discípulos disseram, mas se tu sabes que vais ser morto, tu vais a Jerusalém? Ele disse, agora é chegado o meu tempo. Ninguém me tira a vida, eu deponho a minha vida quando eu quero, e retomo a minha vida quando eu quero. Ele fez mais do que astralizar o seu corpo material. Ele permitiu a destruição total do seu corpo material e depois reconstruiu o seu corpo material em 3 dias. Isto é mais ainda do que transformar o seu corpo material em corpo astral. Uma vez perguntaram, quem és tu? Quando ele expurgou o templo dos vendilhões. Disseram, quem te dá o direito de fazer isto? Tu não és autoridade para fazer isto. Ele respondeu, quem me dá o direito? Destruí este templo do meu corpo e em 3 dias eu o reedificarei. Eles entenderam que era o templo de Jerusalém, mas João esclarece, ele não falava do templo de pedra, ele falava do templo vivo do seu corpo. Porque ele sabia que podia reconstruir o seu corpo morto num corpo vivo. Isto é o máximo do poder espiritual. Poder até reconstruir o seu corpo morto quando ele quiser. Outros chegaram apenas a transformar o seu corpo, mas não a reconstruí-lo, porque eles não morreram. Tudo o que estamos dizendo está implicitamente contido nas palavras do Gênesis. O homem, futuramente, chegará ao zênite da sua evolução e então a sua reprodução, primeiro será feita por amor, ainda corporalmente, e não por simples libido. E no fim será feita por amor, não mais materialmente, mas astralmente. Aí termina propriamente a nossa velha humanidade. A velha humanidade se multiplica fisicamente, mesmo que seja por amor. Já é um grande avanço quando faz por amor e não por libido. Mas ainda é da velha humanidade. A nova humanidade chegará a ponto de se multiplicar de corpo astral para corpo astral. O corpo astral do homem atuará à distância sobre o corpo astral da mulher e continuará uma nova geração. Isto está no Apocalipse, no fim dos tempos, diz a revelação de João, haverá um novo céu e uma nova terra, e o reino de Deus será proclamado sobre a face da terra. Haverá um novo céu, quer dizer, uma nova consciência espiritual, e por isso também haverá uma nova terra, um novo corpo, uma nova forma de viver na matéria. Mas, se não houver esse novo céu, essa consciência altamente desenvolvida, também não haverá uma nova terra. A nova terra é a humanidade imortal. O novo céu é a consciência do nosso eu espiritual. O planeta Terra, portanto, ainda será o habitáculo futuro de uma humanidade gloriosa. Mas antes ele precisa ser purificado, expurgado de suas escórias. As guerras, as misérias, os desequilíbrios e as doenças ainda revelam que estamos longe desse estado ideal. Porém, tudo indica que esta terra está destinada a acolher uma humanidade regenerada. Mesmo que essa transformação não ocorra imediatamente na carne, ainda assim não estaremos afastados do plano evolutivo. Porque a morte do corpo físico não interrompe a jornada. Continuamos a viver no corpo astral, e podemos seguir nossa ascensão. É nesse ponto que podemos voltar a compreender o verdadeiro conflito entre o ego e o eu. O ego se agarra à matéria, à forma, à ilusão da separação, à repetição das memórias e ao controle. O eu, porém, busca a verdade que transcende, deseja a integração, anseia por expansão e entrega. Esse conflito se intensifica em nossos dias porque estamos atravessando a transição entre 2 mundos. E essa batalha já não se dá apenas no indivíduo, mas em toda a coletividade. O ego quer manter a velha terra. O eu chama pelo novo céu. É por isso que nasce o farol metacosmo. Um espaço criado para iluminar esse percurso entre a velha e a nova humanidade. Um lugar onde as consciências podem estudar, refletir, praticar e experienciar o reencontro com seu verdadeiro eu. O farol não é uma instituição, é um campo vibracional. Um ponto de luz que se estabelece na Terra para ajudar na travessia. E com ele, emerge a filoterapêutica, um método que une filosofia, espiritualidade e consciência para curar não apenas dores individuais, mas a própria sensação de perda de sentido que aflige a alma humana. Não se trata de um tratamento convencional. É um caminho que integra saberes ancestrais e atuais para reativar em cada ser a memória do que ele verdadeiramente é. A filoterapêutica é para aqueles que já perceberam que o conflito entre o ego e o eu não se resolve com fórmulas prontas, mas com o despertar interior. Estamos caminhando para o limiar de um novo tempo. E o farol se acende exatamente para nos lembrar disso. Estamos agora chegando ao ponto culminante desta jornada. Após compreendermos a imortalidade do corpo, a reconstrução do templo vivo, a transição da velha para a nova humanidade e o verdadeiro conflito entre o ego e o eu,
é necessário olhar para fora e perceber como esse embate interior se projeta sobre o mundo. A guerra íntima de cada ser se transforma em tragédia coletiva, moldando a história com sangue, medo e ruínas. Uma das expressões mais poderosas dessa projeção foi eternizada por Pablo Picasso na obra que marcou profundamente o século XX, Guernica. Picasso nasceu em Málaga, na Espanha, em 1881, e passou boa parte da vida na França. Gênio inquieto e transformador da arte moderna, rompeu com todas as formas clássicas e reinventou a linguagem visual para expressar não apenas imagens, mas estados de alma. Em 1937, após o brutal bombardeio da cidade basca de Guernica pela aviação nazista a serviço do regime franquista, Picasso criou a tela que se tornou o grito silencioso da dor humana. Guernica não retrata a guerra com realismo, mas com simbolismo. É um mosaico de fragmentos, angústias e rostos dilacerados. Um retrato da dor coletiva que nasce da vitória do ego sobre o eu. Na imagem que agora observamos, uma releitura contemporânea do quadro, surgem elementos novos, palavras como kill, lies, all, que sublinham aquilo que Picasso já denunciava por meio das formas. A mentira, o instinto de matar, o desejo de poder absoluto, tudo isso é o fruto de um ego descontrolado, coletivo, que se impõe sobre a verdade da alma. Os corpos despedaçados, os gritos silenciosos, os olhos que tudo veem sem poder impedir, representam o colapso da consciência. Representam o que acontece quando o ser humano se afasta do seu centro e é dominado pela sombra. Esta obra, portanto, não é apenas um registro da Guerra Civil Espanhola. É a revelação simbólica da guerra arquetípica entre o ego e o eu. Quando o ego assume o comando, o caos se instala, a verdade se rompe, a beleza desaparece, a humanidade colapsa. E a paz, aquela verdadeira, não pode florescer enquanto o ego permanecer como rei. É aqui que a proposta da cura pela consciência encontra sentido. O caminho de reconciliação interior exige coragem para reconhecer os destroços internos, como os que vemos no quadro. E a filoterapêutica, como processo de escuta, reflexão e reencontro com o eu verdadeiro, oferece uma rota para essa reconstrução. Não cura apenas a ferida da mente, mas desperta a memória da alma. Ela é uma resposta guernica interior de cada um convite a reconstruir o templo vivo, como o mestre fez ao terceiro dia. E é com essa imagem viva que retornamos a Leon Tolstói, ao pensador que entendeu como poucos que o conflito essencial da humanidade não é entre nações, mas entre camadas da alma. Guerra e Paz não é apenas um romance, é um espelho. Tolstói nos mostrou que só a paz quando o amor vence a soberba, quando o silêncio vence a vaidade, quando se reencontra sua verdade mais pura. A paz é a vitória do eu maior. A guerra, o domínio do ego ferido. E por isso, ao final desta travessia, com olhos despertos e corações abertos, afirmamos não como encerramento, mas como semente do que ainda virá. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.